Olá pessoal do canal, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Guilherme, eu sou o criador do canal Conversando com o Sincerão. E hoje, como vocês já estão vendo no título do vídeo, eu vim trazer um pouco sobre assuntos de como ser e alguns questionamentos quanto aos não binários, minha experiência quanto a não binário. Então, duas questões que eu quero falar antes de iniciar esse vídeo. Primeiramente, esse vídeo está sendo realizado para falar com os iniciantes, os que estão se descobrindo como não binários. Então não adianta hétero, cisgênero vir aqui nos comentários e ficar falando merda como fizeram em um dos meus vídeos, porque se eu estiver de bom humor eu vou excluir o comentário. Se eu não estiver com bom humor, eu vou te xingar de tudo quanto é nome, porque aqui no meu canal quem faz as regras sou eu. Eu sei que aqui é um espaço aberto para que as pessoas possam falar o que quiserem, mas bem como elas podem falar o que quiserem, como eu posso falar, dar a resposta que achar conveniente e merecida. E a segunda questão é que eu vim aqui trazer a minha experiência enquanto não binário. Por qual motivo eu não vou falar sobre toda a questão da não binariedade, como tudo funciona? Porque já existem vários canais aí no YouTube falando sobre o assunto, várias páginas, tanto em inglês quanto em outras línguas, quanto traduzidas já, até textos escritos por pessoas brasileiras. Então não tem por que eu trazer, ficar falando, repetindo o que já está sendo dito, que muita gente não sabe porque nunca é mesmo. Enfim, começando aqui. A primeira questão muito importante sobre a não binariedade é não confundir a questão de gênero, que é a questão da não binariedade, com a questão sexual. Então, muitas pessoas, eu acredito que fazem até por ignorância proposital, dizem que confundem muito. Acham que a questão da não binariedade tem a ver com questão sexual, e não tem nada a ver. Tanto é que existem muitos não binários que são héteros. A questão da binariedade delas tem a ver com como elas se identificam enquanto pessoa, como gênero, tanto esteticamente na questão da vestimenta, quanto na questão do pronome, que elas não lidam bem com essa questão de serem chamadas pelo pronome relacionado ao gênero de nascimento que foi designado a elas. Então essa é a primeira questão. Como eu falei, não tem a ver com a questão de ser hétero ou gay, tem a ver com a questão de como você se sente enquanto gênero. O gênero que foi determinado lá, masculino e feminino. Tanto é que existem gays que são cisgênero, por quê? Porque se consideram ainda como sendo pessoas que se identificam com seu gênero de nascimento. Ficado claro isso? Então, a primeira questão, como as pessoas da minha família reagiram? Bem, digamos que não reagiram, porque eu falei muito pouco sobre a questão. Meu pai e meu cunhado, por exemplo, não têm inteligência nenhuma para entender isso. Eles nem entenderam a questão de ser trans, que não tem a questão, por exemplo, o trans masculino, que é a pessoa que deseja fazer a transição para o gênero masculino. Não quiseram entender. Eu falo que não quiseram porque esse tema está sendo discutido pelo menos desde 2013, essa questão de trans e tal. Então eles não quiseram entender nem essa questão, nem entendem muito bem a questão do gay e da lésbica. Então, para que perder tempo com isso? A inteligência não alcança. Então, eu já cheguei a mencionar, mas muito por alto. Mais à frente eu vou contar uma experiência, uma coisa que eu ouvi de uma dessas pessoas, que não foi nada legal. E, enfim, não falo muito sobre essa questão. O que é importante pra mim é eu saber e pronto. Porque eu sei que as pessoas não têm inteligência, não têm maturidade, responsabilidade, empatia, respeito pra tratar bem sobre essa situação. Tenho problemas com pronomes? Então, para você que é não binário, você que estiver se descobrindo agora, a primeira questão que você pode vir a identificar, a primeira questão que pode fazer com que você consiga se identificar enquanto não binário, é esse problema que os não binários geralmente têm com pronomes. Não só com a questão da vestimenta, com a questão da caixinha azul, caixinha rosa, que eu vou falar mais à frente,
tem problemas com a questão do pronome também. Eu, pelo menos, não tenho esse problema. Muitos colegas meus me chamam pelo feminino, eu não ligo. Chamam pelo masculino também, não ligo. Já me chamaram pelo pronome neutro também, não tem problema, não tem nenhuma dificuldade com essa questão de pronome. O que mudou após eu me descobrir como não binário? Enquanto não binário, muita coisa mudou, pelo menos, por exemplo, na minha vestimenta. Antigamente eu tinha muita vontade de fazer isso aqui. Usar brinco. Eu já usei brinco quando eu tinha 6 anos, mas em uma orelha só. Minha mãe furou mesmo, daquela método tradicional mesmo, com agulha. Minha mãe nunca teve essa questão de me proibir de... Desde os 11 anos eu pinto cabelo. Ela mesma pintava meu cabelo, ela não me proibiu de usar brinco. Ela nunca teve essas palhaçadinhas dessas mães ridículas, escrotas, de querer proibir a expressão de gênero do filho. Não é questão de gênero, porque naquela época ainda não existia nessa discussão, não havia esse entendimento ainda. Mas ela nunca teve essa palhaçadinha de me encaixar num rótulo, digamos assim, me encaixar numa maneira de ser específica. Então o que mudou foi isso. Hoje eu trouxe exemplos de, por exemplo, como eu gosto de me vestir de uma maneira não binária, por assim dizer, que é essa camisa rosa. Inclusive eu vim aqui, não sei se dá pra vocês verem aí, eu tô com a camisa da Capitã Marvel que eu mandei personalizar. E nada melhor do que gravar esse vídeo com essa camisa de uma heroína que representa muito bem essa questão de não adequação específica a gênero. Ela não faz coisas específicas de gênero feminino. Então eu estou usando essa camisa, estou usando brincos. Esse colar aqui, que é característico feminino. Geralmente eu não uso toda essa combinação, não porque eu acho que seja um problema, não porque eu acho que eu não devo afrontar a sociedade, nem esses caralhos. É porque eu acho que realmente fica uma coisa muito pesada essa combinação. Então, geralmente quando eu uso colar, eu não estou usando o brinco e vice-versa, porque pra mim, eu acho que fica muito pesado. Outra coisa também que eu uso é manteiga de cacau com brilho, aquela líquida. Eu já conheci até pessoas que não usam porque tem medo, porque acham que as pessoas vão identificar que ela é trans, ou vão identificar que elas são meio afeminadas, digamos assim. Eu tô um pouco me fudendo pra sociedade. Não uso pela questão justamente de eu achar que fica um pouco pesado, pra mim. Todo não binário é homo, como eu acabei de explicar já no início do vídeo, não necessariamente. Muitas vezes a pessoa pode não se identificar com seu gênero de nascimento, ela não se enquadra em nenhum nem outro, mas que não tem nenhuma questão com a sexualidade dela. Então a sexualidade dela permanece sendo a normativa, por assim dizer. Acha que todo mundo está pronto para entender o que é ser não binário? Não. Como eu já expliquei anteriormente, eu acredito que as pessoas não entendem porque elas não querem entender. Porque mais vídeos do que isso falando sobre o assunto não tem como. Eu acho que já se falou muitas coisas. Talvez eu até esteja trazendo aqui alguma coisa que você nunca tenha visto. Porque eu formulei perguntas não só baseadas no que eu já vi sobre não binariedade, como no que eu penso que pode ser uma dúvidas que eu mesmo tinha. Então, eu não acho que as pessoas tenham inteligência emocional, inteligência de respeito, inteligência de empatia para isso. Não tenho essa esperança. Eu acho que se você for não binário, e principalmente se você quiser expressar a sua não binariedade através da sua maneira de vestir, você vai ter que ter muita personalidade. Hoje eu tenho essa personalidade, coisa que eu não tinha quando eu tinha 6, 7, 14 anos. Eu me vestia de uma maneira completamente tradicional mesmo. Pega a primeira roupa que tem no armário e põe, já que você não pode se vestir da maneira como você quer, então
que seja, né? Não vai sair pelado por aí. Como me descobrir como não binário? Então, desde que eu era muito criança, eu não entendi essa questão, eu não me adequava a essa questão de que boneca é pra menina, bola é pra menino. Menino tem que brincar com fogãozinho, menino tem que brincar de bola de gude. Menino tem que soltar pipa, a menina já tem que brincar de fazer roupinha. Isso pra mim nunca fez sentido, eu achava isso uma escrotidão. Naquela época eu ainda não entendia, enquanto pessoa, que isso era uma construção social, uma coisa que a sociedade impôs para poder doutrinar as pessoas para determinadas caixas. Então, sobre a questão da não binariedade, não tem como a gente falar sobre essa questão não sendo dessa maneira mais prática possível. Em algum momento da sociedade foi criado uma caixinha azul e uma caixinha rosa que muda de acordo com cada cultura, mas geralmente ela não costuma mudar muito, entende? Então, a caixinha rosa tem as coisas que são para meninas, para mulheres, que é usar maquiagem, se depilar, saber fazer comida, lavar roupa, se cuidar para o marido, cuidar da questão da movimentação da casa, por assim dizer, o que está faltando nas compras. Enquanto o homem, ele tem que saber mexer desde criança com ferramenta, soltar pipa, o pai já ensinar o menininho a falar da mulher gostosinha. Inclusive, esses dias eu estava caminhando aqui e eu vi isso, o garoto não deve ter nem 5 anos e o pai já falando que tinha muita gostosinha passeando pelo local. Enfim, caixas específicas para homens e caixas específicas para mulher. Caixinha azul e caixinha rosa. Entendido isso, que não tem a ver com a questão sexual, como eu já disse, tem a ver com a questão de como você se vê enquanto gênero. Eu nunca me encaixei em nenhum desses padrões. Eu sempre quis tingir o meu cabelo de cores vistas como exóticas, vistas como cores de mulheres. Sempre quis cuidar do meu cabelo, sempre quis deixar meu cabelo crescer. Eu sempre quis usar roupas específicas como botas, vistas como femininas, usar lápis no olho, usar rímel, usar brincos, enfim, coisas específicas que são ditas como sendo do gênero feminino. Então, quando eu vi o Gunaski falando, foi o primeiro vídeo, se eu não me engano, que eu vi falando sobre isso, foi um boom na minha cabeça. Tipo assim, eu me encontrei, eu fiquei assim, porra, é isso que eu sou, porque eu não me entendia como cisgênero, eu não me entendia como trans, que é a pessoa que quer fazer uma transição pro gênero oposto ao de nascimento, por assim dizer. Então, onde eu tava? Quando a gente hoje eu não tenho essa necessidade, talvez por eu já saber quem eu sou. Mas quando a gente é adolescente, no início da fase adulta, a gente procura muito se identificar, saber quem é. E então essa era uma questão muito importante para mim. E foi um abrir de olhos. Foi assim que eu me descobri, como a maioria das pessoas foi vendo vídeo, procurar conhecimento. Coisa que infelizmente nem toda pessoa faz, porque ela não precisa, né? Os cisgêneros não precisam entender, então para eles é mais fácil continuar na ignorância. Eu vou pausar esse vídeo aqui e vou fazer uma segunda parte para que ele não fique muito longo e muito massivo. Até daqui a pouco.